perdoador. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem um ser moral. A imagem e a semelhança que nós temos do nosso Criador está intrínseca na moralidade. Somos seres morais, que temos a oportunidade de vivermos em estado de santidade ou de pecaminosidade. Lamentavelmente, o homem tomou uma decisão de transgredir o mandamento expresso pelo seu Criador, quando Deus o coloca no jardim do Éden e diz a ele: olha, de todas as árvores que está aí no jardim, você pode comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que era uma árvore que levava o nome de árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque o dia que você comer, certamente morrerá. O homem, então, a Bíblia não nos relata quanto tempo que o homem permaneceu no jardim, mas o homem toma do fruto do conhecimento do bem e do mal e come. Em uma desobediência voluntária, aberta contra o seu Criador. Ele abre esta porta para que o pecado entre em sua vida. E as consequências funestas do pecado vêm como se fosse uma cachoeira sobre a vida do homem. O homem perde, em primeiro lugar, a sua comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, para conversar com o homem. E naquele dia, em especial, Deus chega no jardim, no lugar onde ele sempre encontrava com o homem, e o homem ali não estava. E Deus então começa a buscar o homem. Então a primeira perca que o homem tenha ao cometer essa desobediência contra Deus foi a perca da comunhão com o seu Criador. Depois o homem perde também a sua paz, porque ele, a partir daquele momento, já está com um espírito armado contra a sua companheira, a mulher que Deus havia feito de sua costela e que lhe havia dado como uma adjutora para que os dois pudessem viver e procriarem e povoarem a terra. Acabou a paz entre ambos. Também o homem passa a ter aquela sensação da experiência do medo, quando ele diz: ouvi a tua voz no jardim e temi. Até então o homem não sabia o que era medo, mas a partir do momento que ele comete este ato de desobediência contra o Criador, ele passa a ter essa sensação de medo. Depois o homem perde também a sua vida de alegria, de felicidade dentro do jardim, porque o próprio Deus o lança para fora do jardim. Sobre a mulher vem o juízo de uma gravidez com dores multiplicadas. Sobre o homem vem o trabalho duro de lavrar a terra, tirar o pão dela e lutar pela vida. E esta fora a questão inicial sobre o pecado. E esse pecado que Adão comete, ele é passado a toda a sua geração. Aí vem Caim, já comete um pecado de assassinato, matando o seu próprio irmão. Então o pecado ele vem só tomando volumes. E nos dias atuais é uma constância olhar e ver a sociedade, os seres humanos, cada dia mais procurando formas novas de pecar contra o seu próprio Criador, lutando para trazer tristeza e dissabores para todos através de uma engenhosidade pecaminosa. Então o pecado ele tomou proporções agigantadas na vida do ser humano. Mas mesmo assim Deus, Ele, como o Senhor Deus, Ele, o Criador de todas as coisas, não deixa o homem abandonado à deriva do seu próprio pecado. Ao contrário, Deus provê o meio para que o homem possa experimentar um perdão da sua dívida. Porque perdoar nada mais é do que cancelar a dívida. Era isto a proposta de Deus. E é isto a proposta de Deus para o homem.
cancelar a dívida, cancelar os pecados, cancelar tudo aquilo de mal, de contrariedade, feito pelo homem voluntariamente, conscientemente, quebrando a lei estabelecida pelo próprio Deus. Deus tentou pôr mandamentos, e os mandamentos, eles, ao submeter-se à conduta humana, eles não resistiram, eles foram quebrados, foram destruídos, o homem passou por cima. Deus vem muitas vezes com atos para frear a multiplicação do pecado na vida do homem, como é o caso do dilúvio. Os diluvianos cometeram horrores e Deus então traz as águas do dilúvio. Sodoma, Gomorra, são cidades que estão aí como exemplo, como foi o agir de Deus para frear a maldade e o pecado do homem. E nos dias atuais, o que dizer da situação atual? O homem, desde o dia que pecou no Jardim do Éden, ele nunca melhorou. Ele, ao contrário, sempre procurou invencionices para pecar mais e mais e mais, contrariando e contradizendo todos os parâmetros daquilo que Deus havia estabelecido. Agora, o maior desejo de Deus e o maior ato de Deus também é cancelar a culpa do homem, é cancelar o seu pecado, cancelar a maldade do coração do homem. E Deus vem fazendo esta oferta de perdoar o pecado do homem, perdoar essa dívida, anular essa dívida, cancelar essa dívida. Este é o propósito de Deus. E é por isso que Deus vive para satisfazer essa necessidade da criação que Ele um dia estabeleceu. Porque Ele mesmo sabe que se o homem vier a falecer no seu estado pecaminoso, há um castigo, há uma recompensa não positiva, mas muito negativa para o homem na eternidade. Engana-se muitos que dizem, morreu, acabou. Não, morreu, acabou a vida aqui nessa terra. Mas morrer nada mais é do que passar para uma nova etapa. E na eternidade, há dois lugares para estar. Se a sua dívida pecaminosa não fora perdoada, não fora eliminada, não fora apagada, os seus pecados acompanham na vida futura da eternidade. E aí você entra num estado de castigo. Os pecados cometidos nesta vida serão cobrados na outra vida. Aí você diz, mas não é justo. Eu vivi 50 anos, cometi muitos pecados e quando chegar na outra vida eu vou ter que estar pagando por toda a eternidade esses pecados? Pagando não, porque lá não se paga pecado. Lá simplesmente sofre o juízo dos pecados que foram cometidos aqui. O que parece não ser justo, no seu ver, no seu olhar, é você perder a oportunidade de já ter a sua conta pecaminosa zerada nesta vida em que estamos. E Deus faz essa oferta a você e a mim. Ele deseja que você e eu recebamos das suas mãos este perdão. É por isso que o texto disse, o que eu tenho que fazer para ser perdoado? O que eu tenho que fazer? Há alguma coisa que o pecador precisa fazer para ser perdoado? Sim, claro que há. E o que é, pastor? Será que é levar uma oferenda a tal lugar? Será que eu posso conseguir o perdão do meu pecado fazendo um autoflagelamento do meu corpo? Será que se eu fizer um voto, ou carregar uma pedra, ou um objeto, será que se eu fizer uma promessa, será que essas coisas podem funcionar para que a minha conta pecaminosa possa zerar? É aqui onde as pessoas se equivocam terminantemente. Já os nossos primogenitores, Adão e Eva, quando pecaram, eles tentaram remediar a situação. Eles fizeram para si aventais de folhas de figueiras para tampar as suas partes íntimas com vergonha. Mas, na verdade, aquilo eles estavam tentando
acobertar um erro que eles tinham cometido. E era tão frágil aquela alternativa que eles escolheram, porque eram folhas, bastava sair o sol e o que aconteceria com aquelas folhas? As folhas secariam, se queimaria, se acabaria. Isso tem sido os subterfúgios que os homens têm procurado usar, uma forma de tampar, de remediar a situação, amenizar a consciência. E alguns nesse desejo translocado de tentar diminuir a conta pecaminosa diante de Deus, eles vão pelas boas obras. Alguns estão dando cesta básicas, outros estão comprando marmitex e coisas dessa natureza. Mas nada dessas coisas que o homem inventou consegue zerar a conta pecaminosa de sua vida. Mas então o que o homem pode fazer? Se é que o homem pode fazer alguma coisa. O versículo é muito claro, ele disse: deixe o perverso o seu caminho mau, e o iníquo os seus pensamentos. O que é isso? É um arrependimento. Entre linhas aqui nós estamos entendendo que o que o Senhor está dizendo é: deixe de praticar essas coisas más, arrependa-se das coisas más praticadas. Arrependa-se. Outras vezes, aqui está incutido também o pensamento de arrependimento. Aqui disse: volte-se para o nosso Deus. Porque arrepender-se é dar uma volta. Enquanto eu estou caminhando em direção ao pecado, eu tomo um posicionamento de fazer um caminho inverso, caminhar em direção a Deus. Volte-se para o nosso Deus. Então, deixar o caminho mau, deixar os maus pensamentos, os pensamentos de iniquidades e voltar para Deus. É isso que você e eu podemos fazer para alcançar o perdão. Abandonar o pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Abandonar o pecado, a prática do pecado. O pecado muitas vezes torna-se um vício na vida do homem, ao ponto de que ele pensa não poder mais viver sem pecar. Mas se houver uma firme disposição de arrependimento no seu coração e na sua vida, e voltar-se para Deus, haverá um perdão perfeito. É o que você pode fazer. Eu gostaria tanto de viver bem com Deus, pastor. O que posso fazer? Deixar a prática do mal. Deixar a prática das coisas erradas. E o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Errar o alvo. O pecado é uma transgressão. Não é algo imposta, mas é algo voluntária. Você escolhe pecar. Claro que dentro de você, nós como seres humanos, já trazemos a semente do pecado. Porém, o que nós devemos fazer é que essa semente não venha germinar. Nós venhamos frear o seu poder de germinar. Deus disse para Caim: o pecado está à sua porta, mas convém você dominá-lo. Então o homem tem poder para dominar sobre o pecado. O grande problema é que o homem vai na prática do pecado e se torna um escravo do pecado, ao ponto de o pecado mandar em sua vida. Os maus pensamentos, as más atitudes, as perversões e todo tipo de mazelas e iniquidades que o homem vem praticando em si. E as pessoas dizem: mas a vida não é tão séria assim, pastor. Não, a vida é mais séria do que você imagina. Porque uma coisa é você dar conta de todos esses pecados diante de Deus. Porque haverá um dia que Deus vai chamá-lo, tanto a mim como você, para uma prestação de contas. O que fizemos? O que praticamos? Essa é a realidade. Eu sei que é por isso que muitas vezes as pessoas são aversas à Bíblia Sagrada, aversas àqueles que trazem uma mensagem confrontadora contra a atitude e a prática do pecado. E nossa sociedade é uma sociedade que inventa meios para pecar. Eles vivem para contrariar o próprio Criador através das suas práticas.
práticas animalescas, práticas destituídas completamente de um ser pensante, uma translocação de fazer o mal, de aplicar o mal, de viver para o mal, viver de uma forma tão irresponsável, cometendo todo tipo de pecado e maldade. Aí chega o dia da morte, à beira do caixão, todos estão preocupados, porque querem saber aonde está aquela vida. Se aquela vida não zerou a sua conta pecaminosa em vida do lado de cá, a Bíblia disse que para o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso segue o juízo. Quando uma pessoa morre, imediatamente ele comparece diante de Deus. E ali, diante de Deus, ele será julgado por aquilo que ele fez, por aquilo que ele agiu. Muitos grandes homens do lado de cada vida, que tiveram o poder de estar numa caneta para poder determinar certas leis, para fazer maldades para um e o outro, do outro lado eles serão julgados. Essa é a realidade. Agora Deus dá a oportunidade a você e a mim para zerarmos a nossa conta pecaminosa, porque Ele é um Deus que é rico em perdoar, Ele é um Deus perdoador. Não vá pensar você que Deus tem prazer na morte do ímpio. Não, Paulo disse isto, que Deus não tem prazer, no capítulo 17 de Atos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário, Ele quer que o ímpio se arrependa do seu pecado e converta a Deus. Este é o propósito de Deus. Ele quer perdoar, e só há uma forma de perdoar o pecado. Disse, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Só há uma forma. Não é com dinheiro que você vai comprar o perdão. Algumas igrejas há muito tempo tentaram vender a ilusão de um perdão comprado por moedas, por contas monetárias. Não, não é por dinheiro. Não é por boas obras que é zerado a sua conta pecaminosa diante de Deus. Só há uma maneira. Os seus pecados já foram pagos. Ah, então se já foram pagos, pastor, então eu não preciso de maneira nenhuma me preocupar com o que vai acontecer amanhã. É aí onde está o grande equívoco. Já fora pago. A única coisa que falta agora é ser removido da sua vida. Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E quando nós arrependemos dos nossos pecados e cremos na obra salvífica, perdoadora de Cristo, ali na cruz do Calvário, que o seu sangue, como disse Pedro, né? O precioso sangue de Cristo que fora derramado para lavar e limpar-nos de toda impureza, de toda mancha, de todo pecado e zerar essa conta pecaminosa de nossas vidas, quando cremos nesse sacrifício. Então, a nós o benefício do sacrifício vem com todo o seu poder e nos limpa, e nos perdoa, e tira todo o mal que está em nossas vidas e nos dá uma vida nova de comunhão com o nosso Criador. Entendeu a importância de Jesus? Entendeu a importância da sua morte na cruz do Calvário? Jesus não é um digno de comiseração da tua parte. Ao contrário, Jesus fez isso por amar você, por amar a mim. Ele morreu na cruz. E você pode bater em todas as outras portas tentando zerar a sua conta de pecados. E não vai conseguir, porque somente pelo sangue de Cristo se consegue o perdão do pecado. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual eu e você possamos ser salvos. Paulo disse que ele é o mediador entre Deus e o homem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte dele, o seu sangue derramado, é indispensável para zerar a conta pecaminosa. E quando você crê nisso, quando você recebe a Cristo, eu sei que muitas pessoas até nos criticam e nos ignoram, dizendo, fui na igreja de uns crentes e eles lá disseram, quem quer receber Jesus como Salvador? É a oportunidade brindada a você
naquele momento, de você reconhecer que Cristo é o único e suficiente Salvador para a sua vida e é o único que pode zerar a sua conta pecaminosa. E quando assim você faz, então todo o sofrimento que Cristo teve na cruz do Calvário é transferido como um bônus para a tua vida, eliminando de você agora toda a conta pecaminosa que você teria que dar diante de Deus. Então, quando você chega diante de Deus, você não vai apresentar agora um saldo devedor pecaminoso. Não, você vai apresentar um saldo positivo, porque Cristo morreu por você e os seus pecados em Cristo Jesus foram perdoados. Você está absolutamente zerado, porque todo o castigo que você merecia foi sobre Cristo, foi sobre Ele o sofrimento. E Deus então te perdoou em Cristo e você está perdoado. Agora, quantos pecados Deus perdoa? Todos. Ah, mas eu pequei demais. Alguém sempre diz, pastor, eu fui no mais profundo, não tem mais esperança para mim. Ninguém pode estar tão longe do perdão de Deus, não importa o lugar que você tenha ido. A Bíblia nos conta que no dia em que Cristo é sentenciado à cruz do Calvário, ele está crucificado entre dois malfeitores, uma à esquerda e outro à direita. E em dado momento, um deles está blasfemando, murmurando e dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E do outro lado, o outro então reconheceu e disse, você não teme a Deus estando no mesmo castigo? Nós, na verdade, estamos morrendo crucificado pelos pecados e maldades que cometemos, mas este da cruz do meio não fez mal nenhum. Ele estava dizendo, ele é inocente. E olhando para Jesus, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse, na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os ladrões que estavam ao lado, os dois eram semelhantes pecadores, iguais em seus pecados, em suas maldades. Um preferiu enfrentar a eternidade sem arrependimento. O outro arrependeu-se. O último momento de vida que ele teve ali na cruz do Calvário, ele aproveitou para arrepender-se. Então ele tinha ido muito longe, mas quando teve a oportunidade, ele abraçou a Jesus. E olha o que Jesus disse a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que diferença! Então não há lugar tão longe em que o perdão de Deus não possa te alcançar. O perdão de Deus alcança todo o coração arrependido. O perdão de Deus alcança todo homem, toda mulher que, reconhecendo os seus erros e as suas faltas, volta para Deus. E Deus é rico em perdoar. Que esta palavra possa ter ficado gravada no seu coração. Eu quero neste momento orar por você e com você. Quem sabe você que está nos escutando tem tido um problema pecaminoso que está arrastando por anos. Esta é uma boa manhã para você colocar diante de Deus essa situação e ser perdoado, sua culpa cancelada. Aonde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, os meus erros e maldades. Sei que sou um pecador. Te peço neste momento, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me com o teu precioso sangue remidor. Dá-me, Senhor, uma vida completamente diferente. Apaga o meu nome do livro da condenação. Escreva o meu nome no livro da vida. E hoje, Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Te dou bem-vindo à minha vida e quero viver para ti. Senhor Jesus, entra neste coração.
Abençoa esta vida. Liberta este, Senhor, que está lutando com um grande peso e fardo do pecado. Transforma esta vida, Senhor. Fala ao seu coração. Aquele que precisa de uma cura nesta hora. Transforma cada vida para a glória do teu santo nome. Por Cristo Jesus. Amém, Senhor.